Todos nós que viemos aqui a cada terça-feira, a gente veio porque decidimos ser cristãos, né? É um convite. Essa decisão ela é uma decisão pessoal, não é uma decisão porque nós herdamos de família. Fazer opção por Jesus é uma opção de cada dia, né? A gente decide caminhar no passo dele. E a nossa vida espiritual, ela tem um início, eu já falei isso com vocês, quando a gente toma consciência de verdade, né? A gente tem que apropriar dessa frase e pensar nela, que é quando Jesus nos diz: tu és meu filho ou minha filha amada. Quando Deus nos diz isso, né, a gente começa a pensar o que é ser filho do Altíssimo. A gente começa a entender que para me caminhar sendo filho de Deus, Jesus coloca algumas regras que vão nos identificar. E ele falou assim, como é que os discípulos dele seriam reconhecidos? Tem uma marca que os discípulos seriam reconhecidos. Não seria pelos milagres que iriam fazer, não seria porque seriam comilões ou beberrões, nem porque estariam fazendo jejum, mas seria uma marca. Qual é a marca? Que se eles nos virem em algum lugar, eles vão falar, esse povo é cristão. Muito bem. E o amor é muito interessante, porque uma vez tinha um doutor da lei, Jesus estava numa multidão, um doutor da lei fala com ele assim, qual é o principal mandamento? E Jesus responde, está lá em Deuteronômio 5, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E esse é o primeiro e maior dos mandamentos. E é o próximo como a ti mesmo. Aí no dia na quinta-feira santa, quando Jesus vai instituir a Eucaristia, Jesus fala para os discípulos assim, eu vou deixar para vocês um mandamento novo. Que vocês devam amar uns aos outros, que vos ameis uns aos outros. Mas aí Jesus faz uma diferença. Que vos ameis uns aos outros, qual é a diferença? Qual é a diferença? Do Deuteronômio para o Novo Testamento? Aonde está a diferença? Como eu vos amei. Dificultou bem. Isso é que é dar um up, né? Porque uma coisa é como eu me amo. Vai que eu me amo mais ou menos. Posso amar o irmão mais ou menos. Mas como ele me amou. Como ele amou cada um de nós, eu devo amar o irmão. Então, aonde está a novidade disso? Está na forma de quem ele colocou como parâmetro para a gente poder copiar. E o parâmetro é ele. Então, por isso que ser cristão não é simples. Porque para poder fazer esse caminho do amor, é um caminho de aprendizado. É um caminho que por isso eu tenho que saber que eu sou filha de Deus. Que todos aqui somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E que não há ninguém diferente diante do olhar de Deus. O mundo discrimina, ok? O mundo discrimina. Mas Deus não. Se vocês lembrarem da parábola de domingo, era o rico com o pobre. Se vocês prestarem atenção nos detalhes, porque Jesus tem uma pedagogia, né? Ele tem um jeitinho de nos ensinar. A gente vai lendo 10 vezes a parábola, depois de repente fala, ó. O rico não tinha nome, o pobre tinha. O que Deus quer nos mostrar? Você sabe o que significa Lázaro? Não? Deus ajuda? Deus ajuda, né? Então, é tão interessante, o que Ele quer mostrar? Não há diferença. São todos filhos. Então, isso tem que me colocar para pensar. Como é que ficam as minhas relações com Deus e com os irmãos? Como é que eu estou de verdade amando? Porque aí Jesus veio ajudar, né? Que falou para vocês assim, né? Que vocês, sobre os inimigos. O que foi que ele falou? Aquela pessoa que te fez mal, prejudicou você no serviço, o que ele mandou você fazer? O que mais? Rezar por eles, perdoar, só coisa simples. Tudo muito fácil,
não é? Tudo facílimo, porque isso tudo resume em amar. Porque o nosso parâmetro é Ele. Então quando eu falo assim, mas eu vou perdoar, aí você pensa, não, mas Jesus já me perdoou quantas vezes? Então, melhor perdoar, porque nós não somos iguais. Se fosse depender dessa relação, Ele não poderia não me perdoar. Mas o meu irmão ainda está no começo, ainda não entendeu um tanto de coisa. Às vezes, aí você passa a começar a ver de um outro jeito. Você passa a ter mais tolerância. Porque à medida que o amor de Deus nos transforma, nós somos capazes de perceber o outro e de ajudar a transformação do outro. Mas a primeira coisa que eu preciso, a primeira experiência que nós temos que viver é de ser amado por Deus. Por isso você é minha filha amada, você é meu filho amado. Essa experiência de um amor incondicional de Deus é que faz, que fala assim, mas eu que não sou nada, sou amado, como é que eu não vou amar e cuidar daquele que é meu irmão? Que talvez não tenha tido essa oportunidade, essa experiência.